Boa noite, pessoal. Estamos aqui começando mais um Pepinha Podcast. Pepinha Podcast no ar. Estamos aqui hoje com essa menina linda, Vitória. Um milagre de Deus, viu, minha filha, na tua vida. E com o pai de Vitória, Sérgio, mais conhecido como Serginho, esse cara sensacional. O papo hoje, Vitória, é contigo, tá, minha filha? Você passou por uma experiência de vida fora do comum e a gente quer que você conte essa história. Você passe, Sérgio, que você passe para todo o Distrito Federal, para o Brasil, essa história e esse milagre que vocês vivenciaram, tá bem? Vamos lá? Podcast do Pepinha no ar, Tamo arrebenta. junto, meu irmão. Primeiro, um abraço a todos aí, gente. Essa história, como se faz, até no começar a falar pra mim hoje, eu me arrepio porque hoje eu sou um cara abençoado, que Deus me deu a oportunidade de ter essa maravilha de volta. Tá querendo chorar, né? Ele tá embargando, já começa a embargar a voz, né, Sérgio? Assim, João, a situação aconteceu e toda vida que a gente fala é um nó na garganta, é uma lembrança. Então, assim, Deus me deu essa oportunidade. Hoje isso aqui serve pra gente estar falando, pra às vezes até mostrar às pessoas como realmente nós temos um Deus, temos uma vida. Né, filha? Com certeza. E a Vitória, você pode começar falando pra ele como é que foi, né? Vamos começar engraçado aqui? Conta da Clara. O quê? A Clarinha, no dia do acidente, Pepa, foi pra chácara do Mas Rony. primeiro vamos falar o que aconteceu com ela. Ah, é uma história que tanta Tem gente que já dizer sabe. o que aconteceu com ela. Vitória, dá uma olhada pra câmera, tá bom? Porque ela vai estar lá focada em você. Essa de cá. Ok? Tá. Há cerca de 2 meses atrás, 2 meses e alguns dias, eu saí pra cavalgar com algumas amigas. Éramos seis amigas e tinha algumas pessoas acompanhando a gente de carro. A gente saiu da chácara de um amigo ali na estância e íamos pra Pedra Fundamental. E nessa ida, logo depois do colégio agrícola, aconteceu um acidente com a gente. Teve uma... Não vou lembrar o nome do carro agora. Uma Kombi. Uma Kombi, né? Isso. Uma Kombi atropelou, né? Estávamos de 2 em 2 cavalos, justamente para não ficar no meio da pista. Ele desviou das minhas duas últimas amigas e eu que estava bem no meio. Quando ele retornou, ele me pegou. Pegou eu e mais uma outra amiga minha, e os dois que estavam na frente também acabaram caindo do cavalo, porque o cavalo ficou assustado, enfim. E aí, os nossos outros amigos que estavam de carro, estavam parados com o carro logo mais à frente, esperando a gente chegar até o carro. E eles se deram conta de que tinha acontecido alguma coisa quando eles viram o cavalo correndo, sem ninguém montado. E aí eles falaram, nossa, aconteceu alguma coisa com os meninos, vamos lá olhar. E aí chegaram até o local, né? Quando chegaram ao local, estava o rapaz o Rapaz que condutor, atropelou. O atropelador. o condutor do veículo, e a gente, né? Uma amiga minha que também sofreu o acidente, ela foi arremessada a mais de 10 metros do local do carro, a mais de 10 metros, e elas me contaram que ficaram me procurando, porque até achou estranho, né? Porque eu caí logo do lado do carro. Eu não fui arremessada, né? E ficaram me procurando, até que acharam. Acionaram o socorro, né? O socorro, graças a Deus, foi muito rápido para chegar ao local. E foi o bombeiro que socorreu. Parabéns aos bombeiros, hein? Parabéns. Parabéns. Ah, essa conversa aqui vai entrar muita coisa, filho. Você não tem Bom, noção. vamos lá, Vitória. Então, vamos finalizar, né? Na realidade, esse acidente aconteceu e foi aí. Agora vamos voltar, que eu ia falar pra você da Clara. Vitória tem uma filha maravilhosa e nesse dia eu peguei e fui passear com ela. E Vitória queria levar ela pra cavalgada, não era, filho? Não, o que aconteceu?
O acidente aconteceu no dia 26/6. O aniversário da minha filha era dia 27. De 4 anos, um dia depois. E aí a gente já tinha combinado de ir visitar um local em Formosa, tipo uma fazendinha, que tem vários bichinhos. Ela tava super empolgada. E aí, antes de eu ir pra essa cavalgada, eu falei, vou arrumar tudo que tem pra arrumar hoje, porque amanhã, provavelmente eu vou chegar hoje tarde, amanhã não vai ter tempo, né? Passei na casa de festas, busquei as peças, arrumei pirulito, arrumei tudo. E aí, deixei tudo prontinho pra no outro dia de manhã nós irmos nessa fazendinha, que fica em Formosa. E aí, eu só fui porque uns minutos antes, 1 hora antes do acidente, mais ou menos, meu pai me ligou e falou bem assim, eu tô indo na chácara do seu tio levar a sua avó, deixa eu levar a Clara? Aí eu falei, tá, pode levar. Aí, logo depois, essa cavalgada foi Na realidade, feita de última hora, né? eu levei a Clara de manhã, né? E essa aqui me ligava, pai, traz a Clara. Aí eu falo, tá, filho, eu levo. Aí chegou lá, eu botei gato na mão da menina, peixe ela pegou, e por fim eu arranjei uma rã, e dei essa rã e ela brigando de lá, né? Quando eu fui pra trazer ela, falou assim, pai, agora não dá mais tempo de eu levar a Clara pra cavalgada. Então assim, daí é onde eu vejo que foi... Já começa a providência de Deus, já né? começa a providência de Deus. Providência Então, divina. essa história da Vitória... Porque eu queria muito levar a Clara, porque a Clara adora cavalo. E a partir do momento que eu fiquei sabendo que eu iria pra essa cavalgada, eu falei, pai, já tá vindo embora, traz a Clara pra ir comigo, traz ela pra ver os cavalos, eu vou, o pai dela vai também, traz ela, por favor. E ele, não, filha, a gente ainda vai demorar um pouquinho, filha, não sei o quê. Eu, agora não dá mais tempo. E fui. Tanto é que minutos antes da gente sair, eu tava até montada no cavalo. O amigo nosso, o Rony, né, o primo do meu pai, mandou fotos dela brincando com a rã. Eu fiquei apavorada. Meu Deus, pai, tira isso da mão da menina. Fiquei apavorada, mas, né? E com certeza a Clarinha estaria com você no mesmo cavalo. Com certeza, porque ela adora. Caramba. Então, assim, aí as coisas começam a desenrolar daí, né? Aí depois veio o fato que a Vitória aconteceu um acidente, então ela automaticamente ficou desacordada. Aí entrou em cena, eu acho que uma história que eu vejo hoje pra minha vida, que serviu de lição pra mim, entendeu? Hoje eu vejo a vida de outra forma, né? Ao tá voltando da chácara, a minha cunhada me liga e me fala, Sérgio, a Vitória sofreu um acidente. Eu com a minha mãe e com a Clara. A minha mãe, na idade dela, com toda a problema teve, eu... Contar um negócio desse pra sua mãe. Quantos anos tem sua mãe, Cátia, Sérgio? minha mãe tem 79 anos. Minha mãe passou por vários problemas, câncer, AVC, Covid, então já é uma pessoa bem, né? Quando a Fabiana me falou assim, Sérgio, fica calma, a Vitória sofreu um acidente, ela está a caminho do hospital. Eu me mantive calmo, corri para casa da minha irmã, deixei minha mãe e voltei. Rony me leva para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, Pepa, eu me deparei com muita gente no hospital e quando eu cheguei, Flávia correu em mim e falou assim, Sérgio, a Vitória sofreu um acidente, ela está inconsciente, a pupila está dilatada, a situação dela é grave. Com todas essas palavras. Eu, há 1 ano e pouco, tinha passado tudo que eu passei com o Lelei. Sim. Entendeu? Ele é irmão do Francisco. Irmão do Chico. Então, da hora do acidente do Lelei, eu corri para o hospital da mesma forma que eu corri para minha filha. Chegou lá, qual era o sintoma do Lelei? Mesma coisa. Pancada na cabeça, pupila dilatada, condições graves. Bate o desespero. O acidente do Lelê aconteceu, 1 ano atrás. mas o local foi aonde, Foi Sérgio? no Morro do Cabelinha. Ali no próximo ao Morro da Cabelinha, isso. não é isso? Então eu tinha passado toda aquela trajetória com o Chico, Aí bate um filme, né? Viajamos, eu fui buscar a mãe dele lá na Bahia com o Chico, entendeu? E na estrada só escutava essa história, Lelei tá com a pupila dilatada, não reage, e por fim nós perdemos o Lelei. Então quando eu cheguei no hospital, que Flávia me conta essa história, qual era a minha situação? Eu Todo sabia- aquele filme vem Não, Voltou. eu sabia, eu saí do local do hospital, fui lá por trás, sentei lá e chorei, mas eu chorava igual criança. Então naquele momento eu não tinha, pra mim eu tinha perdido minha filha naquele momento. E Flávia vinha calma, mas eu não falava pra ninguém o porquê que eu estava naquela ansiedade.
Eu lembro que eu tava na casa do meu avô nesse dia, no dia do acidente da Vitória. A Vitória, assim, eu tenho um carinho muito grande pela Vitória, ela sabe disso. Eu coordenei a Vitória no Ágape. E assim, eu tenho um carinho muito grande, né? E na toa que quando eu tava na casa do meu avô, como agora a gente tá falando com o meu avô, né? Eu fui dormir na casa do meu avô, só vejo minha mãe me ligando, né? Minha mãe me ligou, eu falei, João, tá tudo bem aí? Eu falei, tá, mãe, o que foi? Aconteceu, a Vitória sofreu um acidente. Daí na hora eu fiquei branco, eu juro pra você, assim, na hora eu tava em pé, eu sentei, assim, porque eu fiquei muito desesperado. O jeito que minha mãe falou a mesma coisa que você falou. Ó, o acidente foi sério, a situação dela tá grave, tá com a pupila dilatada. E na hora, assim, eu entrei em choque, sabe? Porque, assim, 2 meses atrás a gente perdeu o nosso tio também, né? A gente perdeu o nosso tio. Então, assim, tava tudo muito recente. Então, assim, na hora que aconteceu isso, assim, pra mim também foi um choque. Eu não vou mentir. João, pra mim foi um choque. Que eu você fiquei, é amigo. Fiquei assim. Imagina, você é amigo. é o ponto que eu ia chegar. Imagina você como pai. Isso aqui, eu conto essa história hoje e eu sei que isso aqui, todas as pessoas que escutarem essa história, elas vão olhar para a vida e falar assim, realmente nós temos um Deus. Mas realmente nós temos um Deus. Não, sim, mas muita gente às vezes não acredita. Não acredita Pedro. Ou então vai, Deus né? tem que passar por tudo isso para poder Eu falo pra você que entender a que minha esse fé é Deus pouca. existe e ele faz milagres. Né? Agora eu vejo a vida. Nossa, voltando lá, João, quando eu chorava muito devido a eu comparar o Lele ao acidente da Vitória, né? E Flávia, a mãe dela, fortíssima, cara. Chegava para mim, Sérgio, Deus vai cuidar da minha filha. Que fé, hein? Deus vai trazer. A mãe dela não derramava uma lágrima. E eu me desesperava. Entendeu? Me desesperava. Coisas que eu vi, aquele hospital lotar de uma hora. Assim, quando eu olhava, todo canto tinha gente me abraçando. Eu estive do local. Entendeu? Eu estive lá na hora. Sim. Uma coisa. Você chorava mais que uma eu, coisa pô. doida. Porque a cidade de Planaltina, na verdade, é uma cidade que a gente conhece todo mundo. Acaba conhecendo todo A gente mundo. acaba conhecendo todo mundo. Quando a gente perde alguém aqui dentro, a gente sofre e tem todo esse sentimento. Né? No caso da Vitória, eu sou suspeita. Eu sou suspeita. No caso, se fosse o Vitor, eu seria suspeita. E muitas outras adolescentes e jovens aqui dentro, que eu conheço muitos deles. Agora, quando eu cheguei naquele dia no hospital, né, e eu lembro a quantidade de pessoas na porta do hospital. Vitória, você não, olha, não tem ideia. Eu acho sabe? que depois O carinho. acho que a maior repercussão que deu em Planaltina, assim, de gente se mobilizando. Nos últimos Em tempos. oração. Em oração ali. Foi tudo fora mais. do comum. Foi assim, eu também. Todo dia você olhava no Instagram, você olhava os stories, era a gente Não, pedindo você oração, tá era a doido. gente pedindo oração. E assim, quando Pepa, isso aconteceu, a mãe dela, fortíssima. Nunca vi uma pessoa com tanta fé igual a mãe dela. Bom. A mãe dela virava para mim e falou assim, Sérgio, Alguém tem que Calma. ser o esteio da casa, hein? e assim, eu sou um cara considerado lá em casa forte, não é, filha? Sou considerado um cara forte para tudo. Mas é isso mesmo. Mas eu não tinha chão por causa do Lele. Pepa, na hora que a Vitória Você saiu... tem vivido uma experiência, pô. Sim. E uma experiência que acabou não muito bem, né? Quando a Vitória chegou no hospital, Flávia recebeu ela já. A Flávia já estava lá esperando. Entrou com ela, a Fernanda entrou com ela pra dentro do hospital. Uma coisa que eu quero deixar aqui, eu acho que pra gente, temos às vezes que acreditar na nossa cidade. Por mais que o hospital de Planaltina não tenha estrutura, o pessoal fala que não tem estrutura, falta. Eu sei que falta muita coisa, mas nós temos que ressaltar profissionais que estão lá dentro. Porque de A a Z, tudo que a Vitória passou, todos os especialistas falam que Planaltina atendeu ela como deveria. Planaltina foi É a bom pessoa que isso, salvou a Vitória. é bom Então, isso. assim, Todos os médicos que me atenderam depois falaram que o meu atendimento foi de excelência e tudo no minuto exato. Olha que coisa boa e que bom, viu? Então, Vai assim, mudar a impressão de muita gente, né? quando nós olhamos no nosso hospital, gente, eu entendo perfeitamente, a gente vai, tem o déficit sim, Planaltina precisa Com muito, certeza. mas nós temos profissionais qualificadíssimos e depois disso, assim, não foi a primeira vez que eu passei por uma situação dessa, eu perdi meu pai dentro do hospital de Planaltina, né? Na realidade, ele passou mal ali, também teve ótimos atendimentos, foi por base, ótimos atendimentos. Mas, assim, o atendimento de Planaltina, todos os médicos que nós passamos, ressalta, quem salvou ela foi os Daqui primeiros. ela foi pra onde? Fui Daqui para o ela hospital de base. Pro base? Isso. Daqui ela foi para de base. Ela saiu, Pipa, daqui já entubada, inconsciente, e ela não tinha, ela não respondia do lado direito, os movimentos do lado direito. Inconsciente em como? Inconsciente, né? Quero ressaltar que
Como é que é o nome da sua anjo da guarda? Fala aí. Grazi. A bombeira, né? A Grazi Bombeira hoje me que espanha. é uma filha que eu ganhei. Primeiro quero parabenizar todos os bombeiros aqui. E uma pessoa que hoje entrou na vida da Vitória. Ela mostrou pra gente o tanto que é uma pessoa de luz. Um abraço O pra nome você, dela é? Grazi. Grazi? É, Que bom. eu sei que você vai escutar aí, Grazi. Como eu te falei pessoalmente, eu não tenho palavras para agradecer o que você fez na minha vida. Então é uma filha que Deus me deu hoje, apesar Mas de hoje você tem contato ainda com ela? Vocês continuam tendo Sim. contato com ela? Sim. A Vitória hoje tem muito contato com ela, graças a Deus, conversa muito pelo celular. Então, Pepa, na hora de sair o socorro pra lá, sabe? Se eu fosse citar nomes aqui, a Maria Planaltina em peso esteve do meu lado. Mas alguns nomes assim são muito marcantes. Rogério, primo de Flávia, foi o primeiro a chegar lá, Sérgio. A ambulância está aqui, esperando você. Estamos atrás disso. Você foi um cara excepcional que quando aconteceu eu te liguei, mexeu. Nós somos suspeitos, Sérgio. Sim. Nós somos- Então assim, somos de casa. é igual eu falo, a cidade se mobilizou, pô. Né? Então mais pra frente eu vou contar essa história da cidade se mobilizou, porque é fantástica. Eu sei que na hora de sair, o médico falou assim, olha, estamos contactando um helicóptero e temos uma ambulância em Sobradinho. Vamos ver qual é A disponibilidade primeiro. que chega a tempo melhor. Foram ver o tempo de decolagem do helicóptero, para ele vir para Planaltina, né, e voltar, então era mais fácil a ambulância A ambulância deslocar. vem. Quando a ambulância chegou, a mãe dela queria ir, né, os bombeiros falaram assim, não, é melhor a senhora ir no carro. E ela foi no carro e eu fui atrás. Eu fui transferida no mesmo dia do acidente, né? Ah, é. O acidente aconteceu num sábado. Eu cheguei a conversar justamente com essa bombeira, a Grazi, né? Que meu pai falou. E ela chegou a me contar como que era meu quadro na hora que ela me atendeu. Ela falou que estava gravíssimo, né? Que era uma coisa assim, que ela olhou e ela falou, caraca, essa paciente vai parar na minha mão. Vai dar uma parada na minha mão, certeza. Que ela disse que eu tava 0 de pulso, meu pulso não tinha nada. Eu tava dilatando o abdômen, que queria dizer que tinha uma hemorragia interna. Eu tava com a pupila dilatada, né? Então, todos esses sintomas queriam dizer que era um caso gravíssimo. Gravíssimo. E quando a gente chegou no hospital, né? Ela já adiantou para os médicos todo o caso aqui. E cada um foi tomando seu rumo e cuidando de cada área, né? E logo na mesma hora que eu cheguei, eu precisei ser entubada também. Porque eu tava desacordada, tava inconsciente, mas eu tava muito agitada. Adrenalina, às vezes, né? Que a pessoa tá inconsciente, mas... Por exemplo, na hora mesmo do acidente, eu tava com esse cordão. Minhas amigas falaram que eu arranquei o cordão, eu mesma arranquei o cordão. Inconsciente? Sim, inconsciente. Nossa. Não lembro. Arranquei o cordão, tava tentando puxar tudo que tava me sufocando. Parece, né? Acredito eu. E aí, no mesmo dia, eu fui entubada e fui transferida para o hospital de base. Na mesma madrugada, né? Foi. Na realidade, o acidente foi por volta das 6. Ela chegou no hospital 6h28, pelo relatório fala, né? Rápido, hein? Nossa, coisas assim, igual eu falo. O trabalho, Pepa, foi cronometrado, tanto da viatura da bombeira que socorreu ela, da intubação, enfim, tudo. E nessa transferência dela para lá, os bombeiros não deixaram que ninguém acompanhasse. E pós isso, eles foram para lá pra gente, falaram assim, olha, a possibilidade da gente perder ela no transporte era muito grande. Então nós não queríamos pai e mãe lá dentro, porque... Ver uma situação daquela. Então, quando ela saiu daqui, os médicos falavam, os bombeiros falavam, olha, ela tá saindo, mas não sabe Se volta. se chega no hospital. Nem esse volta, esse Tá. chega, né? Nisso o irmão dela já tinha seguido pra lá. Eu, pai, eu tenho 2 filhos, né? Vocês conhecem meus filhos, né? O João e a Raíssa. E eu falo assim, cara, é loucura imaginar e quantos outros pais, né? Famílias que passam por isso em acidentes, que buscam a superação, que buscam, principalmente, eu não posso deixar de ressaltar, principalmente esse Deus maravilhoso que busca. Porque esse Deus, ele
ele transforma. E eu lembro que quando a Vitória já estava internada, né? Ela já estava internada, e aí eu tenho que parabenizar a fé, a crença, né, da família, a ideia das pessoas de orar. A mobilização da Foi cidade. uma mobilização a cidade Eu toda. vou te contar essa daí. A mobilização a cidade toda. Então, como foi essa mobilização? De como surgiu tudo isso? Porque a cidade, Vitória, estava orando por você, filha. Era pra uma inteira, Você né? tem uma No ideia. Brasil todo. Você mundo. tem uma ideia, a gente passou, como não só a gente, mas como muitas outras famílias passaram, tá? Com um ente querido devido à Covid, né? E muita gente perdeu isso aí. E dentro da oração, a oração para muitos foi o sustentar. A oração para muitos foi o direcionamento. Aproximar de Deus. Muita gente perdeu, mas muita gente se aproximou desse Deus maravilhoso, descobriu esse Deus maravilhoso. E aí eu abro para vocês assim dizer, como foi essa experiência com Deus? Não tenho nem palavras para explicar, né? Porque para mim ainda é tudo, sabe, já se passaram quase 3 meses, mas para mim ainda é muito recente. Parece que não passou esse tanto de tempo, parece que foi, sei lá, semana passada. E eu ainda também não tenho tamanha dimensão da gravidade que foi. Eu vejo muita gente falando, eu vejo meus pais conversando comigo. Cheguei a conversar com a bombeira que me socorreu, como eu relatei, né? E todos me falaram que era gravíssimo, só que parece que não entra na minha cabeça, assim, sabe? Como assim eu tava em estado gravíssimo e hoje eu tô aqui sem sequela nenhuma, tô bem. E aí, muitas vezes não, todas as vezes, né? Com certeza eu paro e penso, com certeza foi um milagre de Deus. Com certeza foi a fé e a força e a oração. Tanto que várias pessoas, até gente que eu não conheço, veio falar comigo, né? Até pouco tempo atrás eu tava respondendo gente ainda no Instagram, no WhatsApp, né? Tava tudo congestionado, né? E assim, um dia desses eu conversei com um amigo meu, que inclusive tava na cavalgada no dia, e ele me falou bem assim, Vitória, eu fico todo dia me perguntando pra Deus por quê, né? O que ele queria mostrar pra gente com o seu acidente? Será que era alguma coisa que ele queria mostrar pro nosso grupo de amigos? Será que, sei lá, era pra evitar a sua ida naquele local que seria o aniversário da Clara no outro dia, pra evitar algo pior? Não sei, entendeu? O que é? E é um mistério. Alguma coisa tinha, né? E simplesmente eu virei pra ele e falei, pois eu já sei o que Deus queria mostrar pra gente. Aí ele falou, curioso, né? O quê? Aí eu falei, o que eu vejo? Várias e várias pessoas falaram comigo. Teve amiga minha que mora em Brasilinha, que veio morar dentro da minha casa pra ficar com minha filha, pra fazer companhia nos meus pais, com os meus pais, né? Então, vários, ela foi uma delas, e teve gente que eu não tenho convivência, não conheço, que chegou em mim e falou bem assim, caracas, eu tava fraco de fé, e quando eu vi o seu caso, que eu comecei a acompanhar, que eu vi que você melhorou e você tá bem, parece que foi um boom aquilo ali pra mim, que renovou, que renovou a minha fé. Eu posso falar? Eu vou falar, deixar nesse ponto que você falou. A gente, como eu falei, né? A gente tinha perdido pouco tempo, tinha perdido meu tio Dejaí. E cara, assim, eu sempre fui assim, né? Sempre tive uma vida de oração, sempre rezei muito e tudo mais. Só que naquele período pós-perda do meu tio, foi um período que me abalou muito. Eu não vou mentir, eu não minto isso pra ninguém, eu já contei isso pra várias pessoas. Foi um período que me abalou muito em questão da minha fé. Mas naquele dia, a gente vai chegar naquele ponto depois, daqui a pouco, mas aquele dia que você chamou a gente pra gente rezar lá na porta, aquele dia Deus falou muito forte no meu coração nesse sentido. Confia em mim, sabe? Porque os propósitos de Deus é muito maior. Muito maior. E eu comecei a entender, porque assim, eu fiquei me questionando muito tempo depois, vários meses depois que meu tio faleceu, questionando Deus. E eu não questionava, não era de uma forma, Deus, por quê? Não, eu questionava mesmo. Por quê? Tipo assim, muitas vezes até com raiva, sabe?
Por causa que meu tio, eu falo isso pra todo mundo, que meu tio era meu melhor amigo. Meu melhor amigo. João, E eu fiquei questionando isso pra Deus, assim, muito tempo mesmo. E naquele dia Deus falou assim, olha, meus propósitos são muito maiores. Naquele dia. Porque eu fui começar a entender depois, eu comecei a entender o porquê da morte do meu tio depois. Não foi logo em seguida que eu te falei, isso foi depois. até chegar aquele dia, João, aí voltando à história, né? Vitória chega no hospital, a irmã dela que mora em Águas Claras, já tinha saído de Águas Claras, estava no hospital esperando ela e o irmão. Vitória simplesmente chegou, entrou lá. E lá tinham 3 ou 4 pessoas acidentadas. Então, a equipe médica era pouca para tanta gente. Como o caso da Vitória, dos que tinham lá era o mais grave, Foi prioridade. já botaram lá na frente. Essa pessoa iluminada, que levou ela daqui para lá também, para ser sincero, nós conhecemos ela, eu não sei te falar o nome dela agora, porque na hora da correria é parente de alguém da cidade, né? Deu toda assistência lá dentro. E lá ficava só Flávia e nós ficamos lá fora. Ficamos lá fora eu, o namorado dela, a irmã dela, o irmão e a Bruna, que é cunhada, e aí Luísa. Luísa saiu daqui para ir para lá, ficamos lá para o hospital. Até 5 horas da manhã. Quando foi 5 horas da manhã, a Flávia saiu, falou, olha, o médico falou para que nós fôssemos embora, porque não adianta ficar aqui, o estado dela é gravíssimo, e cogitou morte cerebral. Não falou, né, mas falou que poderia ser uma situação. Flávia chegou lá, nós conversamos, tudo bem. Por fim, nós fomos lá se despedir da enfermeira para vir embora. Ela falou assim, mãe, a senhora quer ver ela? Aí falava, claro que eu quero ver. Mãe, então vamos fazer o seguinte, senhora, espera mais um pouquinho aí, eu vou lavar o cabelo dela, que tá muito feio. Foram lá, Pepa, se você vê a situação da Vitória, que ela chegou, que era sangue e terra, quando ela saiu daqui. Quando chegar lá, olha o carinho dessa enfermeira. Limpou a Vitória todinha, limpou o cabelo, cortaram o cabelo dela somente no local. Quando nós chegamos lá, a Vitória estava linda e bela como ela era. Oh, Senhor. Com a cabeça enfaixada, entubada, sem nos ver. Ela falou assim, olha, pai, mãe, eu não posso fazer isso, mas eu vou dar essa oportunidade para a senhora, para vocês. E entrou aí, Flávia. Nós pegamos na mão dela, Pepa era gelado, saindo da geladeira. Entendeu? E no meu coração, aquela hora, eu peguei e falei, Deus, não deixa minha filha sofrer. Ela não merece isso. Para mim, eu estava ali entregando os pontos e pedindo para ele, como eu pedi há 20 e poucos anos atrás pro meu pai. Não deixa sofrer. Se o senhor quer ela, leva. Mas não deixa ela sofrer. Minha mente, eu não falei porque eu estava na frente, eu falava minha mente. E fui para casa angustiado com tudo que eu já tinha passado. E aquilo lá me corroía todo dia. Isso foi de sábado para domingo. Eu cheguei em casa às 6 horas da manhã. Quando foi 6h10, estava o André e o Chico na minha casa. Que eles estavam indo para o hospital. Eu falei, não, já estou em casa. Eles foram lá para minha casa, conversaram comigo um tempo. E eu vim embora. Imediatamente às 8 horas liga precisando de UTI. Aí corri atrás de UTI, liguei para quem eu podia, para Deus e o mundo. UTI, época de Covid, difícil, não tinha. Olha, cara, como é que Deus estava encaminhando tudo. Um advogado que liga para mim, que eu não sei nem quem é, falou, Sérgio, eu preciso do laudo da Vitória para entrar com um pedido da UTI. Flávio olhou para mim, e aí, o que nós vamos fazer? Eu falei, não sei, vamos entrar no carro, vamos para o hospital. Aqui nós não vamos resolver nada. Entramos no carro, eu e Flávio. No caminho, uma amiga dela mandou um texto para ela. Nós colocamos o texto no YouTube e começamos a rezar daqui para lá. Caramba. É as chagas do coração de Jesus. Nós começamos a orar daqui para lá, rezar esse texto. Pedro, quando eu cheguei lá, cheguei onde ela estava, falei assim, olha, eu vim buscar um laudo para minha filha, que eu preciso entrar na justiça pela UTI para ela. Procuraram, cadê a Vitória? Não estava na ala vermelha. Aí eu falei, não, ela está na ala vermelha. Não. Você via até aquele clima pesado que as pessoas não queriam dar uma notícia? Sim. Então, meu coração doeu tanto naquela hora. Para o coração. E olha, eu me arrepio todo, que eu só esperava a má notícia. Porque não tinha UTI, gente, naquela época. E só tinha 2 lugares que aceitavam ela. Era o Hospital da Ceilândia, que tinha trauma, e o Hospital de Base. A gente não queria ir para a Ceilândia para não transferir ela, que tinha um risco de transferência. Aí a menina daquela falou, olha, vai lá na outra portaria e dá uma olhada. Ela saiu dessa portaria aqui. Eu atravessei aquele hospital todinho caminhando. Lembro para o senhor hoje, eu, Flávia, Rony e Dezinho. Eu conversando assim, como nada tivesse acontecendo, mas meu coração doendo.
por dentro eu falava, meu Deus, que notícia que é essa que eu vou ter lá quando chegar lá? Eu chego lá, a mulher falou assim, é a Maria Vitória? Ela falou assim, não, pai, você não precisa ir atrás de laudo, não. Maria Vitória está sendo transferida agora da sala vermelha para UTI. Olha isso, Olha que cara. benção. Eu saí daqui com um laudo. Milagre, viu, filho? A sua vida. Eu saí daqui procurando um laudo, Pepa, para tentar Entrar na justiça. para conseguir uma UTI. Eu falava, daqui 3 ou 4 dias minha filha vai para UTI. E eu chorava com isso. Cara, eu comecei a rezar esse texto. Milagroso. Realmente a situação era gravíssima. Eu consegui a UTI pra ver que foi tão, assim, né? Tão rápido que eu consegui a UTI minutos depois que eu cheguei lá, né? Sim. Minutos depois. E não ela- tinha nenhuma ela UTI. conseguiu uma semi-UTI quando chegou, né? Aí foi transferida para essa UTI que era o único lugar que tinha todos os equipamentos do trauma que ela tinha. Que ela precisava. Então, assim, vim pra casa. Eu lembro como se fosse hoje, moço. Eu saí da aula lá e o primeiro cara que eu vi foi o Rony. Abracei Desi, falei, já consegui UTI pra minha filha. E, sabe, vim pra casa com o Flávio e nós resolvemos o texto todinho de volta. E viemos pra casa. E daí eu deitei de segunda pra terça-feira e acordei de noite com ela me chamando. Eu escutava a Vitória me chamando. Eu rodei a casa todinha, aí eu cheguei, Flávia, a Vitória tá me chamando. Eu deitado na cama dela. Eu fui lá no quarto e falei, Flávia, a Vitória tá me chamando. Ela, vai dormir, Sérgio. Tem 2 noites que você não prega hoje, você não dormiu. Tem 2 noites que você não... Você foi dormir tarde, são 2 horas da manhã. Eu falei, a Vitória tá me chamando, Flávia. Caramba. Aí, eu sei que ela me acalmou, eu deitei, eu acho que eu dormi meia hora, foi 1 hora, eu sonhei fazendo uma oração em frente ao quarto que ela estava lá na UTI, no hospital. Que foi o ocorrido O dia da oração. dia da oração. Aquele dia. Aí, Só pra inteirar, né? No primeiro, segundo, até no terceiro dia, foi no segundo dia o médico chamou meu pai e minha mãe pra conversar. E quando ela foi, né, esperava o pior, nas piores notícias. E ele virou pra ela e falou bem assim, ó, tem não sei quantos pacientes me esperando lá fora, eu não tenho tempo de te explicar muito bem. Mas a gente tá tentando entender o caso dela. Aí minha mãe, por quê? Aí ele, porque o quadro clínico dela nos mostra que ela tá gravíssima, que ela pode ter até mais de uma hemorragia interna, mas todos os exames que a gente faz não tem nada. Não mostra nada. Não mostra nada. A gente já fez e refez os exames e não tem nada. Então, isso é novo pra gente. Porque, geralmente, quando o quadro clínico dá alguma coisa, dá 3 coisas, pelo menos uma, certeza que tá certo. E o dela, ela tinha vários sintomas clínicos que nos exames não saiu nada. E aí, meu pai chegou pra minha mãe e falou, eu sonhei e eu quero fazer uma oração na porta do hospital. então, aí Caramba. O que aconteceu? O acidente aconteceu no sábado. Aí quando foi no domingo, várias pessoas mandaram pra minha mãe Instagrams de religião, né? Do catolicismo, mostrando qual que era o evangelho do domingo. E o evangelho do domingo era justamente um evangelho que dizia, né? Jesus estava caminhando no meio da multidão e veio um rapaz e falou, olha, minha filhinha está nas últimas. Você pode ir na minha casa rezar para ela? Aí ele, posso. E foi indo até a casa do Jairo, né? Que era esse que chegou a Jesus. Centurião. Quando eles estavam a caminho, alguém veio da casa de Jairo e chegou e falou, para que você toma o tempo de Jesus? A sua filha já morreu. A sua filha acabou de morrer. Não precisa dele lá. Aí Jairo desesperou. E aí Jesus simplesmente virou para ele e falou bem assim, confia, você tem fé? Tenho. Então você confia. Eu vou até a sua casa. Sua filha. E aí ele, quando chegou na casa de Jairo, ele simplesmente virou, viu a menina dormindo e falou, ela só está dormindo, ela tá viva, ela não tá morta. E aí muitas pessoas começaram a rir da cara de Jesus, né? Falar, nossa, tá zoando com a minha cara, né? E aí ele falou, pediu licença, ficou só o pai e a mãe da menina, né? E ele falou bem assim, olha, a sua filha está viva, ela está bem, ela vai ficar bem, e foi a sua fé que curou ela.
a sua fé te curou. Esse Cristo é maravilhoso. E aí, no final, ele fala, né? Filha, levanta-te e anda. Esse foi o evangelho do domingo, um dia depois do acidente. E várias pessoas mandaram... Eu recebi E esse anda. evangelho, Pepe, você não tem noção do Várias tanto que pessoas esse meu mandaram Instagram. esse evangelho pro meu pai e pra minha mãe. E quando foi na segunda-feira, ele teve essa vontade de fazer o texto na porta do hospital. Minha mãe falou, Sérgio, eu acho que não é muito viável e tudo. Aí ele, não, mas eu quero. Quando eu acordei, filha, eu acordei com essa intenção. Aí, a Duda tinha vindo pra casa. A Duda pegou as trouxinhas dela, que é a minha filha, que mora em Águas Claras. Falou assim, pai, enquanto a Vitória estiver no hospital, eu vou morar dentro da casa dela cuidando da Clara. Olha que coisa linda. Olha que situação. Então, a Eduarda saiu da casa dela, trouxe as coisas dela, ficou lá em casa o tempo todinho, Pepa, sabe? Que maravilha, cuidou da Clara igual a mãe cuidava, e tudo era, né? Então, assim, foi um anjo que foi pra dentro de casa pra cuidar da Vitória. E nisso tudo já a cidade toda já imobilizada, né? Não, isso. Aí, Pepa, meu Instagram, nunca vi uma situação Grupos daquela. do WhatsApp foram criados. Postagem no Instagram, toda coisa que você abria era só Maria Vitória. Maria Vitória. Todos os stories, a gente passava os stories assim, Aí, a foto da Maria Vitória. vou te falar agora o milagre, que eu acho que o milagre aconteceu aí. No dia que eu falei, vou fazer isso, ela falou assim, Sérgio, faz oração em casa. Tem o mesmo valor. Eu falei, não, pra mim só serve naquela janela ali. Aí Você ela que falou era assim- na porta do hospital, né? Aí ela falou assim, mas como é que você sabe onde ela tá? Eu falei, ela tá naquela janela ali. Pepa, olha a intuição de pai. Eu acredito muito nisso. Falei, ela falou assim, então como é que você vai fazer? Eu falei, Flávia, eu vou. Ela falou, não, eu vou também. Eu falei, não precisa nem falar pra muita gente, porque a gente vai lá e faz uma oração. Ela falou Esse assim, período. não, então tá bom. Aí ligou pra Fabiana, ligou pra só família, veja. Olha como é que Deus é maravilhoso. Quando foi umas 3 horas da tarde, Flávia me liga e fala assim, Sérgio, arranje alguém para ministrar a oração, porque vai acabar, já tem muita gente falando aí. Aí, quando ela me falou isso, eu falei, Flávia, quem é ela? Raíssa, filha de Pepa. Oh, Deus. Olha como é que é maravilhoso. Imediatamente eu te liguei, falei, Pepa, você queria te pedir um negócio, meu irmão. Aí você falou assim, o que que foi? Eu falei, será que a Raíssa ia lá fazer uma oração? Aí você falou assim, Sérgio, ela tá no serviço, vou ligar para ela agora. Você ligou, Tinha em dúvida, 10 minutos você eu me não tinha retornou. dúvida. Olha a palavra que ele falou assim, Sérgio, a Raíssa vai, e de brinde eu vou te dar o João Paulo. Nunca esqueça isso na minha vida. É porque meus meninos, Sérgio, eles são muito, assim, né? São muito ungidos. Não, Eu sou abençoado nesse ponto. escuta a outra. E Continuando isso aí. eu sou chorão. Até eu. Eu tô segurando pra não chorar. Porque Mas começa a essa passar história, fundo, Pedro, lembrar Chorão, tudo. cara. Essa história hoje eu conto rindo, Seguro. mas eu passei muito tempo chorando e contando essa história. Aí outra coisa, minha Fabiana, eu tinha até o áudio dela há pouco tempo pra Flávia. Flávia, por favor, chorando, arranje alguém para cantar. Arranje alguém para cantar pra Vitória, que ela amava cantar no Ágape. Eu visualizei a Amanda Amaral em cima daquele trio elétrico do Divino Espírito Santo, ela cantando, que eu falo pra Amanda, pra Olha as mim. coisas se ajustando, né? Eu falo Olha pra Deus Amanda toda mostrando vida os que eu. caminhos. Aquela música que ela canta em cima do trio, toda vida que eu vejo aquilo ali eu me emociono. Cara, imediatamente eu peguei o telefone. Amanda. Pronto. Amanda, tudo bem? Tudo bem. Amanda, quero te pedir um favor. Ela, pode falar, Sérgio. Falei, Amanda, o que você vai fazer Mas à a Amanda noite? sempre tá pronta, viu? O que você vai fazer à Meu noite? amor. Ela falou assim, primeiro você me fala o que você quer. Eu falei, Amanda, você tem show? Ela, o que foi, Sérgio? Eu falei, eu vou fazer uma oração pra Vitória. Lá na porta do hospital. Ela, tô dentro. Não esperou eu terminar. Mas ela tá sempre pronta, Sérgio. Uma menina que é uma benção a gente ter essa menina, Tô dentro. essa artista aqui na cidade, viu? Olha só a gratidão que eu tenho por ela, né? Nessa situação. Quando eu cheguei pra montar as coisas, a Amanda já tava lá. Eu lembro que eu cheguei lá e tava Olha lá. o milagre acontecer, Pepa. Tá eu e o Cadu, namorado dela, e a tia doidinha, que pra mim vai ser a outra filha, né? É aquela amiga minha que veio aqui. É a filha do Brasilinha, Marquinhos. A Laís, né? A Laís. Isso. Eu brinco tia doidinha porque Clarinha só ela chama de ela tia doidinha. assim. Aí foi eu, ela, a Eduarda e Cadu lá pra porta do hospital. Pepa, nós tínhamos uma tenda, eu tô esticando a tenda com o Cadu, meu telefone toca. Era a mãe dela. Sérgio, tô te ligando para dar uma notícia maravilhosa. O que foi? O médico acabou de me ligar, tá descartada
morte cerebral na Vitória. Quando o médico me falou isso, Pepe, eu estava com a bandeira divino, a imagem da Senhora montando o altar, aquele altar lá do coisa. Esticar na tenda dele, Cadu, eu abracei Cadu, falei, Cadu, agora a Vitória vai Reagir. reagir. Aí juntou eu, Cadu, Laís e Eduarda, abraçado, ninguém sabia que chorava mais. Porque eu falei, aí foi onde descrevi tudo. Eu falei, a Vitória agora, ela vai acordar quinta-feira. Isso na terça-feira você falou Isso isso. na terça. Eu falei, a Vitória vai acordar quarta-feira, que é amanhã. Segunda, né? Que foi o dia que foi o teste, foi na segunda. O Não, texto foi na terça, segunda, terça. foi na Foi na segunda. Não segunda. foi. Eu falei, quarta-feira a Vitória acorda. Eu falei assim, quarta-feira a Vitória acorda. Quinta-feira ela vai pro quarto ou sexta. E ela vai passar meu aniversário em casa, que era na outra quarta-feira. Aí Flávia falou assim, Sérgio, não se empolga. Você estava bem? Não se empolga. Eu falei, Flávia, eu tenho a total convicção Foi- que isso, eu tô Todo profetizando. de 180, né? Tô Da profetizando. situação. Epa, vem a oração. Quando Raíssa fala, gente, vamos virar para o hospital e vamos passar a mão, como se a gente estivesse tocando na Vitória e vamos levar boas, novas coisas para ela, fé. Pepa, eu fechei o olho, eu vi a Vitória e eu tocava nela, como se eu estivesse tocando nela Está se arrepiando, no Sérgio. dia a dia. Com aquelas palavras da Raíssa, né, foi aquela situação. Quando chegou aquele senhor lá, Olha, no meio do texto, se curvou diante do divino, que beijou a bandeira, que coisou Nossa Senhora, e que quando nós olhamos para ele, uma cena incrível, essa cena desse senhor. É. quando nós olhamos para ele, Pepa, que falava, é um mendigo, daqui um pouco, Do nada esse senhor chegou. daqui um pouco ele falou, gente, não se assuste, eu só quero rezar. Lembra que você foi lá nele, pegou, botou uma cadeira, botou ele para sentar, tirou as muletinhas dele, botou no canto, ele ficou lá quietinho rezando. Sim. Depois ele veio para mim e falou assim, olha, é sua filha que tá lá, né? É. Ela vai sair bem. Eu acabei de perder minha filha, tem 2 dias. Eu moro em Formosa, eu estou aqui. Olha que ele comentou aí. Pepa, na hora que eu vi aquele cara lá, eu via Jesus Cristo ali. Aquele senhor, quando ele chegou ali, eu via, sabe? Eu falei, cara, não tem E condição. tudo aconteceu de uma forma tão natural, tão assim, gente, quando eu vi aquele senhor chegando, né, geralmente a gente imagina, né, poxa, vai chegar, vai tumultuar, vai ficar, foi feito na rua, foi feito no estacionamento, ele tinha total direito de chegar E bagunçar. e bagunçar. Entendeu? Mas quando ele falou, perdi minha filha tem 2 dias, eu sou de Formosa, eu estou aqui é para orar pela tua filha. Eu falei assim, não tenho dúvida, Sérgio. E Eu lembro que O quando bom pastor está passando aqui. meu pai tava em casa, quando ele falou, você ligou pra ele, ele tava lá em casa, ele falou, João, você reza lá com a Raíssa? Eu falei, vamos, pai, eu não tenho dúvida não. Eu nem pensei em falar, vou ajudar nem nada. Eu lembro que a primeira coisa que veio na minha cabeça, vocês estavam comentando do evangelho, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi esse evangelho. Comecei a rezar à tarde, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar hoje? Eu falava desse jeito, Senhor, o que o Senhor quer falar hoje? Só me vinha esse evangelho, né? Só me vinha esse evangelho, e quando a Raíssa chegou, eu fui buscar a Raíssa no trabalho, e eu falei, Raíssa, o que nós vamos fazer? A Raíssa, João, só me veio esse evangelho na cabeça. Eu falei, vai esse evangelho. O Senhor quer falar através desse evangelho. foi o que tinha sido do domingo. Do domingo. Aí a gente reza, eu lembro assim como se fosse hoje, sabe? Assim, Deus falava isso muito forte no nosso coração, no meio da raiz, quando a gente começou a rezar lá, na porta do hospital. Não se preocupe que Deus está no comando, Deus está tomando conta, né? E eu lembro que o Senhor falava bem assim, ele falava isso muito forte no meu coração, que se vocês amavam a Vitória, Deus amava muito mais. O que era melhor para ela, Deus ia fazer. Justo. E E assim, realmente fez. não, aí, Pepa, quando eu saí de lá, eu lembro Um como se fosse grande hoje. milagre, viu? Flávia estava com o texto na mão. Na segunda-feira saiu eu e o Cleito, batemos na porta do Padre Valsei, para ver se o Padre Valsei benzia o texto pra gente. E o Padre Valsei não estava em Planaltina. E eu falei, Flávia, eu não consegui benzer o texto. Ela, mas vamos levar pro texto lá hoje, vamos. Flávia fez a oração, todo dia com o texto na mão, quando nós terminamos o texto. Não tinha acabado o texto, mas não tinha acabado, encerrado ainda. Uma amiga dela que trabalha no hospital de
Paranoá, Dani, né? A Dani falou assim, Flávia, eu vou aí ver a Vitória. Eu sei que eles vão querer deixar eu entrar, mas Deus tá me pedindo pra mim ir. Pegou e foi. Chegou lá na porta do hospital e falou, Flávia, me dá o texto. Esse texto foi para onde, Pepa? Na mão da Vitória. Quando ela desce empolgada, que eles tinham estubado a Vitória. Olha, E ela... Não tinha estubado, não. Nesse Quando ela dia, disse que... logo quando minha mãe terminou o texto, ela trabalha no Hospital do Paranoá, mora em Formosa, era totalmente contramão para ela ir, mas ela falou, olha, eu já falei com 2 amigos meus do hospital de base, eles falaram que eu não vou conseguir entrar na UTI, mas eu quero ver que eles falaram não na minha cara, porque só pelo celular eu não aceito não, eu vou. E aí quando ela chegou, minha mãe tinha acabado de terminar o texto, né? Aí minha mãe deu para ela me entregar. Aí ela, eu vou. Aí ela disse que conseguiu entrar, né? E aí, assim que ela entrou, que ela botou o texto na minha mão. E que quando ela botou na minha mão, eu quis mexer o olho. Eu tava com o olho fechado, eu comecei a querer abrir o olho. Ela disse que eu tentei algumas vezes abrir o olho. Ficou lá um pouquinho a mais, mas eu não consegui. Mas que eu tentei abrir o olho. E ela chegou contando isso, né? Quando voltou lá. quantos milagres aconteceram aqui. Numa gente. coisa Olha, só. olha que loucura Não, isso. aí, veja bem, isso na segunda. Na terça, um amiguinho, um primozinho da Clara, tinha perdido um voo há pouco tempo e contou pra Clara que a mãe dela tinha morrido. Então a Clarinha lá dentro de casa era só, mamãe morreu, né, vô? Mamãe morreu. Eu lembro, se interromper, eu lembro quando eu cheguei na tua casa e você ainda estava no hospital. Abracei a Clarinha chegou no meu ouvido. Eu abracei ela. E ela chegou no meu ouvido e falou assim, Pepa, mamãe morreu. Ai, quebra. Ela me quebrou. E eu cheguei, Clarinha, você acredita em Jesus? Jesus é o pai de todos nós, Clarinha. Ela não vai deixar sua mãe morrer. Vai não, Pepa. Vai não. Vai não, filho. Eu lembro desse dia que você ficou Vai brincando não. com ela um tempão. Aí eu não desgrudei mais dela. E porque ela tinha que tirar aquilo da cabeça, né? Porque e mostrar para ela que há um Deus que Ele cura, há um Deus que Ele salva, há um Deus que é acima de tudo. Eu tentava o tempo todo passar para Clarinha. E eu saí de lá e ela ficou bem mais confortável, sabe? Bem mais tranquila. Aí, Pepão, vamos até correr da câmera. Na terça-feira, lá tem... Tá muito emocionante isso aqui. Lá tem um psicólogo do hospital que ligava pra gente todos os dias. Aí na terça-feira ele falou assim, Flávia que atendia, você quer fazer uma videochamada? A Vitória não vai te ver, ela tá entubada e você... Mas pode falar o que vocês quiserem pra ela. Aí eu falei, quero. Aí tava eu, a Duda e Vitor lá em casa. E Flávia. Quando ela falou ok na chamada de vídeo, acho que passou 5 minutos para que essa chamada de vídeo acontecesse. Pepa, parecia que foi eternidade. Aí nós chamamos a Clarinha falando assim, olha, a sua mãe vai aparecer no telefone, ela tá com uma mangueira na boca para ela comer, é para você ver ela, que ela tá bem, ela tá no médico, tá cuidando. Aconteceu tudo isso, cara. Pepa, o médico fez uma chamada de vídeo, aí lá em casa tem um sofá e tem aquele sofá de cima, né, que retrátil, né? Sim. Aí tava Flávia, eu, Vitor e a Duda em cima, trepada em cima do sofá. Quando o cara ligou, a porta bate. Vitor desceu que nem um foguete, abriu a porta, minha irmã. E ele subiu correndo, deixou para que foi? A Vitória na videochamada, ela correu. Quando ele chegou lá em cima, a outra bate no portão. Abre, eu sei que Deus é tão bom que nesse dia a avó do Cadu apareceu, Simone apareceu bem na outra chamada. Fizemos tipo arquibancada e botamos o telefone assim e ficamos. A Clarinha falou, mãe, conversou com ela e ela entubada, isso na terça, né? E eu falei que ela não estava na quarta. Falei, a Vitória vai ficar acordar na quarta. Quando foi quarta de manhã, o médico manda mensagem. A Vitória, nós fizemos estubação na Vitória. Ela não está entubada mais. Tiramos tudo dela. Caramba.
Na quarta-feira eu ia levar, aí eles tinham pedido colchão, material de limpeza e tudo, e eu tinha ficado de levar. Aí Flávia e Duda ficou lá embaixo. E eu subi. Só para levar o material. Cheguei lá, entreguei, aí o psicólogo, que é uma pessoa maravilhosa, eu não me lembro o nome, se era Guilherme, até ressaltar também mais uma vez o quanto o atendimento lá foi maravilhoso. Ele falou assim, quando sentou, pai, a Vitória tá assim, sim, ela tá estubada, ela tá meio agitada, a gente amarrou ela, mas ela tá reagindo muito bem, papapá. Aí ele olhou pra mim, você quer ver ela? Olha que bom. Aí eu falei, bicho, tu tá me perguntando isso? Aí ele falou assim, Pepa, na minha cabeça eu ia passar pela menina entubada e tudo mais, né? Eu saí andando no corredor, um monte de gente assim, eu passei por ela, ele, pai, olha ela aqui. Quando eu olhei pra ela tava aquela imagem linda e maravilhosa, só que caladinha assim, né? E eu fui lá, peguei na mãozinha direita dela, tava gelada. Aí eu rodeei pra pegar na esquerda, né? Que os médicos falaram, a direita ela não tentando mover. Quando eu peguei na mão dela direita, ela apertou a minha mão. Aí eu falei, filha, ela, pai, bem devagarzinho. Cara, você tá doido. Caramba. Aí eu falei, filha, não fala nada, só me escuta. Aí eu falei assim, você balança a cabeça, tá sentindo dor? Ela... Eu falei, filha, olha, a Clarinha tá muito bem. A sua irmã tá morando lá em casa. Ela pegou as roupas dela e falou que não vai embora enquanto você não vier para casa. A sua mãe tá muito forte, a sua mãe segurou toda a barra. Então, uma cidade inteira parou para orar por você. Falei assim, não só cidade, eu tenho recebido mensagens de fora do Brasil, de várias pessoas, amigos que tem fora do Brasil, sua prima dos Estados Unidos. Cara, eu relatei para ela lá quietinha, né? Falei, então você não precisa falar nada, filha. E eu não sabia se eu chorava, se eu fazia, eu tentando acalmar ela, né? Eu falei, a Clarinha tá bem, a gente só quer que você fique aqui. Eu perguntei assim, você ainda sabe rezar? Aí ela, eu falei, então você reza, filha. Reza, pede a Deus que Ele vai te levar para você cuidar de sua filha, ela tá te esperando, né? E saí de lá já engasgado, assim, que eu não dava mais conta. Fui descendo, quando eu entrei no elevador, eu chorava igual criança. Chorava que não, sabe? Quando eu chego no carro, aí tá Flávia e Eduarda sentadas no carro. Tava na época do frio, né? Tava até frio. As duas lá dentro do carro quietinhas. Aí eu bati na porta bem séria. Aí Duda, foi do lado da Duda, abriu. Pai, oi. Aí eu falei, levanta, sai daí. Ela, o que foi, pai? Sai daí, Flávia, levanta, sai daqui. O que foi, Sérgio? O que foi? Chegou a assustar. O que aconteceu? Alguma coisa? Aí, ó, como é que eu fico? Aí levantei o braço assim, me abraça. As duas. Falei, a Vitória falou comigo. Oi, mano. Chorava, nós chorava assim, voltando pra casa e falava, meu Deus, eu não acredito. Apareceu um anjo também, o Felipe, que vim saber que ele é filho de um grande amigo meu. Felipe foi um anjo que nós encontramos naquele hospital. Quantas pessoas envolvidas, Você hein? tá doido? E Quantas se eu for lembrar pessoas o nome aqui, apareceram? né? Isso me perdoe quem ficar de fora, às vezes, porque Flávia tinha mais contato. O Felipe era porque assim, Vitor ligava pro Felipe, me conta o laudo. O que Felipe lia, pô, né? O laudo dela lá, aí depois era a Flávia, depois era eu, e ele com a paciência, olha, ela melhorou, olha, fisioterapia, olha, cara, uma atenção pra nós fantástica, entendeu? Foi outro anjo que apareceu na nossa vida. Então, moral da história, quarta-feira, Vitória retorna pra casa. não, quarta-feira, a minha profecia aconteceu. De falar com Vitória. Na quarta-feira, a Vitória acordou e com quem que ela falou a primeira vez? Com você. Então, Que fé, hein? foi diante daquilo. Que certeza, hein? Quando foi na quarta-feira à noite, nós fizemos uma oração, que todo dia nós rezávamos, eu falei pra Flávia, hoje é quarta, né? Amanhã é quinta. Sexta-feira a Vitória tá no quarto. Ela, Sérgio, não fica assim. Eu falei, eu tô te falando. E nós rezávamos e eu falava, nós rezávamos e eu falava. Quanto tempo ela ficou no hospital? Vitória Eu ficou passei 10 dias. 10 dias. E eu lembro que 10 todo mundo dias. falava assim, ó, ela foi estubada, mas corre muito risco de ter sequela. É. Eu lembro que todo mundo falava isso, a gente vai... Tem a questão das sequelas, né? Olha- Muita gente dizia que você teria sequelas. Então, Eu ouvi muito isso, viu? eu fiquei 10 dias internada no total, né? Foram 4 em coma, desacordada, inconsciente. E no 5º dia eu acordei, estubou e tudo mais. No 6º dia eu fui pro quarto e aí no 10º dia eu já recebi alta. O que acontece? Eu tive uma hemiparesia do lado direito, né? Eu perdi a força, perdi o movimento, perdi a coordenação da mão e da perna direita.
Então eu não estava conseguindo nem levantar da cama sem ajuda. Tudo eu precisava de ajuda para andar, para fazer tudo. Eu estava sem força, sem coordenação total. Fiz as fisioterapias do hospital, né? Mas estava precisando de ajuda até para tomar banho. E aí, além disso, eu tive uma lesão no terceiro par do nervo do olho, que é o que dá movimentação pro olho e dilata e contrai a pupila. Por isso, a pupila dilatada, né? Que Até hoje, né? até hoje ainda tá um pouquinho. Para os médicos, pupila dilatada quer dizer que você está num estado gravíssimo. Então, por isso, todos os exames que eles fizeram em mim não achava nada, né? E só depois conseguiram explicar que foi por causa dessa lesão no nervo. Foi apenas no olho direito. E aí, no dia que eu saí do hospital, meu olho direito, ele estava estabilizado, estava parado. Ele não movimentava. Sabe, quando eu fosse virar para olhar para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, ele não ia para lugar nenhum, ele ficava parado. Eu enxergava normalmente dele, só que ele não movimentava, né? Ele só conectava com o outro, assim, raramente, quando eu olhava pro meio, assim, que era para onde ele já mais ou menos estava parado, e aí ele conectava com o outro, eu via normal. Mas fora isso, era como se ele tivesse tampado e eu enxergasse só do esquerdo. E aí, graças a Deus, né, também, devido aos inúmeros anjos que apareceram na nossa vida, no nosso caminho, uma amiga da minha mãe conseguiu uma consulta para mim no Hospital de Apoio de Brasília. E aí, nessa consulta, eu fiz a consulta, né, e consegui fazer hidroterapia lá, que a hidroterapia me ajudou, sabe, extremamente na questão da paresia do lado direito, né? Inclusive, eu recebi alta tem 2 semanas já. Tô excelente, Graças a né? Deus. Da movimentação, da coordenação, a força tá um pouquinho menor, mas já recuperou quase 100%. Então, da hemiparesia não tem nada. A questão do olho, pouco tempo depois eu voltei na oftalmologista, né? Logo quando eu recebi alta, ela virou pra mim e falou, olha, eu não sei te falar, não tem como, não tem exame que fala se seu olho vai voltar ou não, né? Pode ser uma lesão permanente e pode não ser. Não tem como eu te falar, é o tempo que vai mostrar pra gente. Mas eu acredito que vai voltar, por você ser nova, seu organismo tá funcionando bem, tenta forçar muito. Eu falei, tá bom. E aí eu voltei nela 30 dias depois da primeira consulta. Eu voltei até com meu pai. E quando eu tive a primeira consulta, como eu falei, eu tava precisando de ajuda até para andar. E pouco tempo atrás, 30 dias depois da primeira consulta, eu voltei. E eu voltei entrando no consultório dela, normal. Aí ela olhou pra mim assim e ela falou, meu Deus, eu não acredito não, que você tá andando já até sozinha. Aí eu, tô. Aí ela, não. É sério mesmo? Aí eu falei, Aí ela, meu Deus, o seu olho já tá 100% melhor. Você tá andando sozinha, você não tá precisando de ajuda pra nada. Meu Deus, Deus é muito bom mesmo. Você teve uma melhora extraordinária, né? E assim, o meu olho voltou praticamente todo. A questão dele movimentar. A única coisa que ainda tá um pouco ainda é a pupila dilatada, mas já diminuiu bastante. E seu olho é claro, dá pra ver que a pupila tá mais dilatada que um do outro, né? Isso, inclusive Clarinha, quando eu cheguei em casa, foi a primeira coisa que ela percebeu. Mamãe, por que tem um olho seu verde e o outro tá preto? Porque tava tomando a pupila toda, o olho todo, na verdade. E agora já melhorou bem mais, a movimentação já tá 1000 vezes melhor, né? Na primeira consulta, ela me encaminhou para um oftalmo de estrabismo. E aí eu cheguei nele, tive a consulta com ele também. Ele leu meu laudo e aí ele virou e falou pra mim bem assim, minha filha, agradeça. Aí eu olhei pra ele assim, né? Claro, tem que agradecer, mas na minha cabeça, eu ainda tô com a lesão no olho, ainda tá me prejudicando um pouco. Aí ele, não, só agradeça. Porque em relação ao jeito que você chegou no hospital, o que é isso aí no seu olho? Não tá te afetando em nada, você não perdeu a visão. Você
não, a sua movimentação já melhorou 100%, então só agradeça. Ficar com isso em relação ao que você teve não é nada. Aí que eu parei pra pensar, eu realmente não é nada. E muitas vezes, e também dentro do consultório da primeira oftalmologista, eu entrei no consultório e depois saí pra pingar o colírio pra dilatar o outro olho, né? E nessa de esperar pra dilatar, eu escutei dois rapazes que também estavam esperando, conversando. E todos dois estavam conversando sobre a visão deles, né? Falando, eu não enxergo nada. Eu enxergo só vulto. Tô vendo a claridade aqui, eu sei que tem uma luz e enxergo o vulto de vocês passando, mas não consigo fazer nada, não vejo nada, não sei o quê. E eu parada observando aquilo ali. E foi ali que eu parei pra pensar, né? Eu falei comigo mesma assim, caracas, eu não posso reclamar. Quem sou eu pra reclamar? Porque tô tendo a lesão, a dificuldade para movimentar, para ver de perto por conta da pupila dilatada? Claro. Mas o que é isso perto de quem não vê nada? O que é isso perto de quem só vê vulto, só vê a luz? E aí que eu parei para pensar e falar, meu Deus. Você é uma vitória. Meu Você é uma Deus. vitória. É uma vitória da vida, uma vitória da superação. E um exemplo para muitos. A família é um exemplo. Porque quando a família se junta em oração, né? Olha quantos profissionais vocês falaram aí. Olha o Hospital de Planaltina, o acolhimento. Pepe, porque a gente O não primeiro leva, acolhimento, todo mundo, pô. né? Quantos profissionais de bombeiro, os profissionais no hospital de base, quantas pessoas foram envolvidas em tudo isso. É um milagre, Vitória. É um milagre. Eu sei que já estamos chegando aqui no fim desse bate-papo. Mas aquele bate-papo sirva, tá, Sérgio? Que ele sirva de exemplo para muitos, né? Que muitas vezes não acreditam, não têm fé. Precisa ir. Eu ainda vou fazer um relato para você aqui. A mãe dessa daqui, eu ressalto toda a vida por esse problema que ela passou. Ela teve que fazer uma escolha, sabe? Que ela descia lágrimas nos olhos dela e ela firme e forte. No dia que a Vitória saiu, que foi no quarto, ela precisava de um acompanhante. Ela tinha o trabalho dela e ela queria ir para o trabalho, ficar com a Vitória. Passava até o outro dia de manhã, aí alguém rendia ela ia para a escola. E lá em casa tinha a Duda e Fabiana. Duda é minha filha, mais nova. Aí, um dia ela sentou na cama, no sofá com a Duda, aí a gente falando, né? Quem ia, né? Aí ela, como mãe, ela falou assim, eu vou abdicar de ficar com a Vitória. Você pode ficar, Duda? A Duda falou assim, Flávia, a coisa que eu mais admirei até hoje, a Duda até conta, foi essa atitude. Flávia, com todo o problema que ela passou, Pepa, na hora de ter que ficar com a filha dela, ela abdicou, porque ela falava assim, se eu for, a Clara. Então até nisso, Flávia foi forte. Flávia cedeu o lugar dela para Eduardo e Fabiana. Eu não posso encerrar isso aqui, Sérgio, sem antes falar dessa questão da Flávia. Vitória, A Flávia é sensacional. eu vou falar da Flávia por tudo que eu acompanhei essa tua história. E eu não posso deixar de ressaltar a Flávia aqui nessa conversa, mas dessa forma bem clara. Que fortaleza é sua mãe. Que fortaleza. Que fé, Todos né? os momentos em que eu encontrei com a Flávia, ela falava, minha filha vai estar aqui comigo. Minha filha vai estar aqui comigo. Uma fé, uma fortaleza, uma certeza, tá? E que coisa boa é saber o quanto que vocês, família, são família cristã, família de Deus. Ok? Obrigado por vocês fazerem mais parte alguma do Pepinha mais alguma Podcast, coisa mais pra alguma agradecer? coisa aí, mais alguém para Aqui, se a agradecer. gente for contar desse caso, Então ainda, nós vamos passar. A gente, pô, eu falo assim, eu agradeço aqui, né, a presença, eu acho que é um relato que eu tenho pro resto da minha vida, né? Eu Nós acho é que agradecemos. O E- Pepinha Podcast essa situação agradece que eu mesmo, como viu? pai passei, eu não desejo a ninguém. Eu acho que Deus é um Deus maravilhoso comigo, entendeu? Então Deus me dá essa maravilha que é minha filha
e de volta, porque quando tudo aconteceu, eu pensei que ele estava levando no que era dele, que eu sei que ela não é minha, né? Que bom você saber disso. Mas é muito doloroso que a gente passou e hoje eu falo como testemunho. Então, assim, talvez, eu sou um cara pecador pra caramba, velho. Mas a minha fé era bem menor. Então, a minha vida, hoje eu falo tudo que às vezes eu tô ali, eu falo, Deus, eu sei que o Senhor tá aqui. Então, assim, o relato que eu tenho de tudo isso, Pepa, é um milagre que aconteceu na minha vida, que eu profetizei tudo, entendeu? Então, a partir do momento que eu criei fé, eu profetizei e aconteceu. Então, naquela oração que eu falo pra vocês, João, e pra Raíssa, toda vez que eu vejo a Raíssa, hoje, quando eu olho vocês, eu vejo que vocês foram pra mim um guia. Eu não sei, vocês conseguiram trazer pra mim aquele dia um pouquinho da fé que vocês têm, que a minha... perto da sua é um grão de areia, entendeu? Então naquele dia vocês Instrumento, né? Cara, vocês me transmitiram uma coisa que eu precisava. Então eu quero te agradecer aqui, o público que foi fantástico. A Raíssa vai escutar isso aqui também, ela vai saber que desde aquele dia eu falo, gente, que pessoas abençoadas. Então a minha vida mudou muito. Então eu agradeço a Planaltina em peso, a minha família, sabe? Aquele grupo de oração era 24 horas. Eu falo todos os dias lá em casa, falei, filha, no dia do seu aniversário, eu quero fazer, não é uma festa. Eu quero fazer uma oração igual um pôr de folia. E fé em Deus, eu ainda vou ter essa oportunidade. Vitória, suas considerações finais aí, minha amiga. Então, eu queria agradecer, primeiramente, antes de tudo, né, a Deus por ter me dado o dom da vida de novo. De novo. Né, por ter proporcionado, me dado essa oportunidade de viver de novo. Eu faço 2 aniversários no ano. Os 2 dia 26. Inclusive, até o dia, ele se lembrou que eu não sou muito boa de data e preferiu que fosse no mesmo dia. É 3 datas dia 26, né? 2. Era Clarinha 27, né? Clarinha 27. Então, eu queria agradecer, né, a Deus. E também, jamais, né, deixar de agradecer vocês. Cada pessoa que me colocou nas suas orações, nos seus pensamentos positivos, nas suas preces, né? Eu tenho certeza que se eu for agradecer, com certeza eu não vou saber todo mundo, porque como eu relatei pra vocês, gente que eu nem conheço, né? Esses dias mesmo eu tava na casa de um colega meu e a mãe de um amigo dele foi lá buscar alguma coisa com o filho dela que tava lá e ela virou pra mim e falou, você que tava no hospital? Eu falei, é. Aí ela, minha filha, pois... Todo dia meu filho dava notícia de mim pra você e eu rezei tanto por você. Minha mãe também mora lá na roça. Eu ligava pra ela todo dia pra falar, pra ela botar você nas orações dela. Então, pessoas que eu não sei nem quem é, né? E que eu tenho que agradecer, né? Porque eu tenho certeza que foi também pela nossa fé, pela nossa força, mas pela nossa confiança de acreditar que Deus iria fazer o melhor, que Deus estaria cuidando de tudo, estaria à frente e que Ele não iria nos desamparar, né? Então, tenho que agradecer imensamente a todos vocês que me botaram em orações, gente que eu conheço, que é do meu convívio, pessoas que eu nem imagino quem é, né? E que realmente, né, a gente possa começar a fazer isso pelo próximo, não só pela gente, que a gente conhece, pelo nosso amigo, pelo nosso familiar, mas talvez pelo próximo que está precisando, né? Fala, olha Deus, eu sei que protege a minha família, mas também protege os que estão na rua, protege os que eu não conheço, né? Porque talvez eles estejam precisando hoje mais do que eu, e talvez seja eu que esteja precisando. Então, que a gente venha sempre lembrar disso, né? Pedir a Ele sabedoria acima de tudo para poder lidar com as adversidades da vida e pedir para que Ele sempre aumente a nossa fé, porque acho que nunca é demais. Amém. Nunca é demais. E sempre que nunca falte nada para todas essas pessoas que me botaram em oração, que Deus sempre esteja presente na vida deles, né? Dando todo o melhor, intercedendo, acompanhando, enfim, não tenho mais o que falar, é isso mesmo, agradecer, só agradecer. Obrigado, Vitória.
por você estar aqui com a gente. Obrigado, Sérgio. Show de bola. Obrigado por esse bate-papo aqui, que é um bate-papo que com certeza tem muita gente que vai estar se identificando com isso. E que você é um milagre, filha. Você é um milagre, um exemplo de superação para todos nós. Que o Senhor te abençoe sempre, te guie sempre. Que você seja sempre esse instrumento de Deus Amém. na vida de cada um que passar no teu caminho. Tá bom? Amém. Vamos lá, João? Novamente agradecer vocês pela presença, né? Então, um abraço para todo mundo. Até mais. Até mais. Boa noite. Boa noite, muito obrigada.